Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada hoje da Sessão TV Atende é a gerente em Vigilância em Saúde, Ana Beatriz Saceron. Ana Beatriz, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada. A gente está no momento que a gente percebe um aumento de casos todos os dias, um aumento de monitorados todos os dias, e esse número está crescendo. E a partir de segunda-feira passou a vigorar aqui em Andradas o toque de recolher. O que levou a essa decisão, Bia? Muito preocupante, né? Não gostaria de estar aqui falando de uma doença como a coronavírus, a Covid-19. Preocupa a todos. Os números aumentando, sim, né? A cada dia. A gente tinha, em média, 5 novos casos de monitorados por dia. Eu sempre reforço que os monitorados são as pessoas que estão aí correndo risco de transmissão para outras pessoas. De 5 nós passamos para 30, de 30 para 40, de 40 para 60. Então hoje, em média, por dia, 60 novas pessoas monitoradas. Então é um número que, epidemiologicamente falando, nos preocupa. Além dessa preocupação com o número de casos, né, de suspeito ou confirmados, a preocupação com o número de pessoas internadas, hospitalizadas. E a maior parte, pacientes mais graves, internados na UTI, e a maior parte deles, quase que na totalidade, em Poços de Caldas. Então, hoje a gente tem a preocupação com os dados epidemiológicos, temos a preocupação assistencial. Então, além de nos preocuparmos com a situação na cidade, é preciso medidas mais rigorosas. Nenhuma cidade gostaria de fazer um toque de recolher na sua população, mas é uma situação que pede providências mais rígidas, visto que as pessoas não conseguem obedecer essa solicitação dessa restrição, desse isolamento, que todos conhecem a situação e sabem que deveriam fazer a sua parte. Então, se as pessoas não se afastam das ruas, não se afastam de aglomerações, é necessário leis mais rígidas, né, a fim de controlar essas aglomerações, esse fluxo de pessoas, por isso o toque de recolher. Tem data para terminar ou não? Como está o trabalho do toque de recolher? É por tempo indeterminado. Várias pessoas envolvidas nisso, não é a decisão de uma ou outra pessoa. É um consenso baseado nesses dados que nos preocupam, que eu acabei de citar, né? E é também preocupando-se aí com questões que não são descartadas, mas que seria, por exemplo, fechamento de outros ramos, outros segmentos. Então, o toque de recolher hoje foi a primeira opção. Vamos tentar limitar o fluxo de pessoas no horário em que as pessoas ficam mais vulneráveis, porque a maior parte começam a beber, se preocupam menos com os cuidados, né, onde estão frequentando. Então, aglomeram em praças, em restaurantes, em frente de restaurantes, né? Nos loteamentos, em chácaras. Então, o porquê do toque de recolher? A intenção é, fiquem em casa num horário em que é possível ficar em casa. Porque durante o dia é trabalho, as pessoas têm a vida do dia a dia delas. E à noite a tendência, né, nas reuniões, em ficarem mais próximas das pessoas que não estão ali no seu convívio familiar. E aí a aglomeração do vírus pode ser maior nesse período em que o comprometimento para a economia ainda é menor, embora desagrade muitas pessoas também. Você falou da questão de desagradar muitas pessoas. Muitas pessoas questionam que o vírus não para de circular depois das 10 da noite, ou não circula. Como que vocês encaram essa situação? E existe a possibilidade de um lockdown? Nenhuma medida mais rígida, a necessidade foi descartada. Mas com certeza vai ser avaliado com muito critério, com muita responsabilidade. Porque a gente sabe das consequências muito ruins da doença, mas o fechamento do comércio na totalidade, ela também traz prejuízos muito grandes para as pessoas. Desemprego, fome, aumento da criminalidade. Então, tudo isso precisa ser considerado. Mas nós temos que também nos preocupar com a saúde da população, né? Por isso, esse toque de recolher inicialmente, né? Controle de aglomerações, do número de pessoas em reunião. Mas medidas mais rígidas serão tomadas se não for feito nada.
Se todos tivessem consciência, né, dessa necessidade do isolamento, tentar manter mais próximo das pessoas que já fazem parte do seu convívio, utilizar máscara, utilizar álcool gel, respeitar o isolamento. Então é uma questão de consciência. Se todos tivessem essa consciência, talvez não fosse preciso uma medida tão rigorosa como um toque de recolher na cidade. As pessoas não terem permissão de ficarem nas ruas após as 10 da noite. Nenhum momento é considerado se o vírus, a disseminação dele é depois das 10. Então a gente pede que as mesmas pessoas que têm tempo para irem nas redes sociais criticando, né, rindo da cara das pessoas que tomam decisões, que também fizessem isso para ajudar a divulgar as medidas de prevenção. Que ajudassem, fizessem a sua parte, porque se são pessoas formadoras de opinião, que utilizem isso para o bem das outras pessoas, né? Que reforcem aí as medidas de segurança. O vírus ele não é pior à noite, não, mas o descuido das pessoas tendem a ser pior à noite, quando bebem, quando estão reunidas. Muitas vezes, não é só pensando no uso da máscara, mas ao compartilhar objetos, frequentar um banheiro, então às vezes não tem aquele cuidado de higiene redobrada, porque já está mais tarde, já está aí, né, envolvido no dia a dia, nas conversas descontraídas do dia a dia, no período noturno, e tendem a piorar ainda mais as medidas, né, serem menos rígidos no cuidado, na disseminação do vírus. Toque de recolher, se tiver pessoas na rua, como que vai funcionar isso? Se a pessoa está trabalhando ou se a pessoa está por estar? Isso já foi considerado, o próprio decreto, ele já possibilita as pessoas que, né, saem para o trabalho. Andradas tem empresas que fazem vários turnos, então essas pessoas estão liberadas porque elas estão indo para uma atividade laboral, elas estão indo para o trabalho, elas têm a necessidade de sair de casa. A intenção do toque de recolher é o controle das pessoas que têm a possibilidade de ficarem restritas no seu convívio. Por isso, não sair para a rua, porque nós temos dificuldade de controle dos loteamentos, das chácaras, das praças em geral. Então, o nosso contingenciamento, a própria fiscalização, ela pode estar envolvida em outros trabalhos, enquanto aquelas pessoas que estão ali reunidas por reunir, que poderiam estar dentro de suas residências com mais segurança, então elas são aí orientadas a não permanecerem no local. Isso não foi cumprido. Então, medidas mais rigorosas tiveram que ser, né, estabelecidas. Por isso, o toque de recolher. Então, é proibido a circulação de pessoas sem necessidade de rua após as 10 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte. As pessoas que estão saindo para o trabalho têm uma justificativa de estar na rua. Elas não estão aglomerando na rua. A pessoa precisa sair para socorrer um parente que não está passando bem, precisa levar até um hospital, comprar alguma medicação. Tudo isso é uma questão de muito bom senso e é considerado. Mas a intenção é diminuir o número de pessoas sem necessidade de estarem nas ruas. No caso, se alguém perceber aglomeração, para quem que eu denuncio? É para a guarda? É para a polícia militar? Tem alguém responsável da vigilância que vai receber essas denúncias e vai tomar todas as providências? Existe um fluxo, sim, estabelecido para a questão de denúncias, né? Se você tem dúvida, quem avisa é uma aglomeração, é uma festa, é uma reunião com um número suspeito de pessoas, chame a guarda municipal. Tá? Se forem pessoas que estão descumprindo o monitoramento, que também é uma outra preocupação nossa, que consta em decreto, e a pessoa ela pode ser punida, inclusive judicialmente, aí nós temos um telefone disponível do setor de vigilância epidemiológica. É um telefone do monitoramento. Então, essa pessoa que descumpriu o isolamento vai ser investigada a situação dela, se ela realmente descumpriu o monitoramento, e as medidas judiciais também serão tomadas. 24 horas seria o 99916 2332. Esse telefone, ele vai ficar disponível normalmente até às 18 horas, é o telefone do monitoramento, porque é uma equipe que trabalha todos os dias, sábado, domingo, feriado, e após esse período, as pessoas elas podem ou testemunhar onde estava essa pessoa monitorada,
Tá? Ou avisa a Guarda Municipal, que a Guarda Municipal aciona um fiscal de plantão, tá? Ou no outro dia, num horário comercial, ela pode passar essa informação. A gente precisa de dados concretos. Então, quem é a pessoa que você viu que descumpriu o monitoramento? Então, a gente precisa de alguma informação. O local onde ela trabalha, o nome dela completo, se você tem alguma publicação dela, algum vídeo, alguma foto que demonstre que ela estava circulando nesse período de isolamento, ou se você até testemunha, onde você sabe, como você soube dessa informação. Por que informações mínimas? Hoje nós estamos monitorando um número muito grande de pessoas. A nossa equipe ela está trabalhando para o monitoramento e a gente tem muitas denúncias também sem fundamento. Uma pessoa que quer se vingar da outra, uma vizinha que não gosta muito da outra, ou que pessoas que confundem o tempo de isolamento. Então a gente já sabe que tem pessoas que já saíram do cumprimento do isolamento e muitas vezes recebem denúncia. Então a gente precisa investigar, então a gente precisa de dados mais confiáveis em relação ao que está sendo denunciado. Nós estamos vivendo um período, segundo cálculos que a nossa equipe fez, hoje cerca de 3% da população em Andradas tiveram ou estão com Covid. É um número preocupante. A gente percebe a cada dia, a gente teve um aumento de 34 casos referentes nessa segunda-feira. São mais de 480 pessoas monitoradas, mais de 50 pessoas que entraram para o monitoramento, pessoas novas nesse caso. É uma situação que pode se agravar ainda mais se isso não parar. A gente percebe que nessa segunda-feira, com os dados do final de semana, o mês de fevereiro já superou o número de casos de janeiro, passando de 250 casos. Ou seja, nesse momento, janeiro caminha para ser o mês que mais tivemos casos. Junto com isso, a gente percebe que as mortes decorrentes do Covid estão aumentando. Tudo isso, a gente hoje está com aquele sinal vermelho de alerta ligado, é consciência da população. O que fazer nesse momento? É o lockdown? É o toque de recolher? Tudo isso para tentar frear? Tudo isso para tentar frear. A doença chegou, ela está aqui, né? Chegou Andradas, né? Porque Andradas não nos preocupava tanto até o dezembro, né? Do final do ano passado, porque o crescimento ele era mais lento. Agora a gente está percebendo um crescimento muito acelerado. Quando a gente compara a primeira semana de dezembro, a primeira semana de janeiro, um aumento gritante. Quando a gente compara de janeiro a fevereiro, período de 4 semanas, quase 200% de aumento. A gente está aumentando em torno de 60% por semana o número de pessoas novas monitoradas. Então, a doença está aqui. E ela está sendo disseminada entre o próprio convívio familiar, entre o núcleo familiar das pessoas. Hoje nós temos famílias que estão inteiras infectadas. Alguns membros internados, outros menos graves, outros positivos assintomáticos dentro da mesma casa. Então, quando a gente mistura pessoas, que seja um simples churrasquinho no final de semana, você está misturando núcleos familiares diferentes. Então, muitas vezes a gente já se mistura no trabalho, mas no trabalho é possível o controle, a máscara, o distanciamento. E no churrasco no final de semana? Que você vai comer e vai beber e tira a máscara e manipula os objetos que são compartilhados ali, um com o outro, utilizam o mesmo sanitário. Como controlar? Então, a gente vê que aí é muito difícil controlar a disseminação desse vírus. Andradas, tem caso de reinfecção? Não foi descartado. Para a comprovação de um caso de reinfecção, é preciso uma investigação muito criteriosa. E é preciso a comparação, inclusive, de estudos laboratoriais entre uma amostra e outra amostra. A suspeita de reinfecção é quando o sintoma ele volta a aparecer no intervalo superior a 3 meses. Mas temos casos que estão sendo investigados, sim. Nenhum confirmado ainda, mas nós não descartamos essa possibilidade, que é um fator complicador. Então, a gente percebe, segunda onda ou não, né, hoje, essa situação dessa disseminação da doença, ela afeta pessoas mais novas, afeta pessoas mais jovens, a gravidade ainda está maior nos idosos, mas ela parece aí ter um comprometimento mais rigoroso ainda.
O número de disseminação está muito difícil de ser controlada. Se está sendo difícil o controle aqui, nós temos cidades que já estão fora de controle há muito tempo. O que passou a preocupar o município? O número de pessoas hospitalizadas, o número de pessoas procurando o nosso hospital, pronto atendimento. É aquela preocupação lá do começo, quando tudo foi fechado, que era a saturação do sistema de saúde. Principalmente o sistema de saúde público, que é onde a maior parte da população, quase que 100% da população depende, que é do SUS. Então, a gente precisa de vagas para transferência, a gente precisa de profissionais para trabalharem e muitos profissionais estão afastados. Então, é uma preocupação tanto epidemiológica quanto assistencial. Um questionamento muito grande que muitas pessoas vêm fazendo, fila de banco. Uma preocupação. Então, as pessoas que frequentam a fila, primeiro é uma pergunta, precisam realmente estar na fila? Porque muitas vezes a pessoa não tem facilidade com a utilização de um aplicativo que possa impedi-lo de ir ao banco. Peça ajuda para as pessoas de sua confiança, como você poderia resolver o seu problema. Não, eu preciso ir ao banco. Exija do banco álcool gel disponível. Façam também a parte de vocês. Mantenham o distanciamento na fila. Comecem a exigir das agências também que tenham postura. Mas hoje vocês já estão cobrando as agências também? Sim, incansavelmente. Vários diálogos com os bancos, tá? Com o controle de filas. Mas ainda uma preocupação de difícil controle, né? Melhorou agora, teve uma redução das filas, principalmente da Caixa Econômica Federal, mas ainda é uma preocupação essa região central nossa, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco do Brasil. A gente pede encarecidamente a parte de cada um, né, dos empresários, dos comerciantes. Muitas lojas a gente entra e não tem lá um álcool gel disponível, ou tem disponível, né, mas sem a cobrança. Senhor, por favor, use o álcool gel antes de entrar no meu estabelecimento. Olha, no momento nós não podemos liberar para provar a roupa por conta da manipulação de objetos. Procure olhar os objetos sem tocar. Eu acho que se a gente tem uma preocupação de fechar tudo, porque todos nós temos essa preocupação, não é um desejo do município isso, mas pode ser uma necessidade se cada um não fizer a sua parte. Então, antes de entrar na sua casa, use máscara. Uma pessoa chega para te cumprimentar, se afaste dela. Não, eu prefiro não abraçar. Eu tenho medo dessa doença. Eu acho que cada um pode fazer a sua parte nesse sentido. Nós não temos um tratamento, uma medicação comprovada que segura tudo isso. A gente trata muitas vezes os sintomas, sabemos de medicações aí que têm dado um bom resultado. Muitos médicos têm visto que o tratamento precoce ainda é, né, uma opção melhor, mas não tem nada que comprove o tratamento. Vacinas, não temos vacina para todos. Como controlar? Ficar distante, redobrar os cuidados, aquelas medidas que todos sabem, as crianças pequenas repetem e que quantas vezes a gente não vê o cumprimento. A gente vê, João, as pessoas na rua sem a máscara. Não é falta de informação. Todos sabem da necessidade de usar as máscaras. A gente observa as máscaras no pescoço. A máscara no pescoço não está protegendo ninguém, né? Então, é preciso essa consciência. Você vai sentar na mesa do restaurante, você precisa se certificar que aquela mesa foi higienizada. Então, você chega numa sorveteria, você tem que tomar o cuidado se você vai colocar realmente a mão para você se servir onde outra pessoa colocou. A partir do momento que o cliente passa a exigir dos estabelecimentos, e não só a prefeitura, ou não só os fiscais da vigilância sanitária, fiscais de postura, guarda municipal, que tem nos dado um apoio muito grande, polícia militar, não só, né, essas pessoas, mas cada um fazendo a sua parte. Não existe uma fórmula mágica. A contenção do vírus se chama consciência. Nós assistimos recentemente um programa que era, né, o luto pela morte da consciência. Eu acho que a gente não precisa repetir muito mais isso, né? Mas se todos fizerem a sua parte, é a única chance que a gente tem de controlar um pouco melhor a doença e de evitar esse número de mortes que hoje está nos deixando muito tristes. São famílias aí chorando pela perda, né? Não são quase 30 somente, né? São tudo isso. Quase 30 famílias de Andradas hoje
comprovadas aí que perderam, que enterraram suas pessoas de maneira muito fria, porque mal pode ser feito o velório, receber o abraço caloroso das pessoas. E a gente percebe que até receber as pessoas ali é um momento de risco. Então, o segredo é consciência mesmo de cada um. Bia, queria agradecer a sua participação e, claro, ter uma próxima oportunidade, quem sabe trazendo números mais animadores e um cenário diferente para a nossa cidade. Muito obrigada. Nós todos torcemos muito por isso. Conversamos hoje na Estação TV Atende com a gerente de Vigilância em Saúde, Ana Beatriz Saceron.